Muito bem, agora 19 horas pelo horário de Brasília. Você sabe que toda quinta-feira aqui no Pingos, geralmente nós transmitimos a live, a transmissão ao vivo que o presidente Jair Bolsonaro faz nas redes sociais dele, mas hoje será diferente. Hoje vamos entrevistar ao vivo o presidente Jair Bolsonaro. Estamos em contato com ele, direto de Brasília. Ele falará conosco a partir de agora aqui no Pingos. Presidente, boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação falar com vocês, principalmente pela linha que vocês têm adotado. A verdade acima de tudo, não entrando numa certa histeria como nós presenciamos nos últimos 30, 40 dias. Nós temos que buscar solução, porque a questão da vida não pode estar dissociado, na questão dos empregos, que uma está colado à outra. Temos que combater o vírus, sim, mas não deixar que os empregos sejam destruídos no Brasil. Ok, a primeira pergunta, então, presidente, é do Augusto Nunes. Você, Augusto? Presidente, é um prazer falar com o senhor. Conversamos a última vez no Palácio do Planalto há quase um ano e eu imagino que o senhor, não, evidentemente, não esperasse um problema desse tamanho, para lidar com ele. O que eu pergunto é o seguinte: eu queria que o senhor fizesse agora, como o senhor costuma fazer nas lives das quintas-feiras que a gente retransmite, queria que o senhor desse uma panorâmica resumida de como é que o senhor está vendo o combate à epidemia de coronavírus hoje no Brasil. Como é que está o quadro? Hoje, você perguntou hoje. O que eu posso dizer para você, Augusto? Eu agora há pouco assinei 4 medidas provisórias aqui no Palácio do Alvorada. Uma destinando 9 bilhões de reais para compra, 9 bilhões, para compra de material de saúde. A outra, 16 bilhões, que vai para o Fundo de Participação de Estado e Fundo de Participação de Municípios. A receita deles caiu muito. Agora, teve governador que exagerou. Foi além do necessário, do meu entendimento. E está pagando um preço altíssimo. E dizer para eles, o governo não tem como bancar isso por muito tempo. Então, 16 bilhões de reais, estados e municípios, para compensar as perdas de arrecadação dos últimos 30 dias. Outra medida provisória, 51 bilhões. A gente está chamando de medida provisória trabalhista. É uma maneira que nós temos de atender ao micro e pequeno empresário, para ele manter o pessoal empregado, uma parte do salário o governo pagará. Então, a gente aguenta, isso aqui a previsão são 3 meses também. Eu costumo dizer, é uma ponte que uma enxurrada levou embora e o governo agora está com essa ponte virtual, que custa caro para todos nós contribuintes. E nós temos até daqui a 3 meses tentar voltar perto da normalidade a nossa economia. E a quarta medida provisória, 98 bilhões de reais. Eu sancionei essa ontem, mas hoje foi um crédito para ela, 98 bilhões. Visa, a gente chama de Corona Voucher, R$600, em especial para os informais, para os autônomos. Então, essa despesa aqui, a previsão é gastá-la também em 3 meses. Então, essas medidas foram de hoje, Augusto. Agora, a nossa despesa total, que vai ter que pagar a conta um dia, já está na casa dos 600 bilhões de reais. É uma conta que a gente não esperava, é uma conta caríssima, mas bem demonstra a preocupação do governo federal em lutar pela vida e dar meios para a população enfrentar isso daí. Agora, eu costumo dizer, a preocupação minha, nós temos 2 problemas, o vírus e o desemprego, que não pode ser tratado de forma dissociada isso daí. Eu, no último domingo, como chefe de Estado, como comandante, vamos assim dizer, eu fui ver o povo em Ceilândia e Taguatinga. É triste, é desesperador o que a gente vê, em especial junto aos informais, que a gente calcula no Brasil, está na ordem de 38 milhões de pessoas. Esses levaram uma paulada no meio da testa, logo no começo, com as medidas tomadas por alguns governadores, não foram todos, por alguns, foram, no meu entender, um remédio exagerado. Este pessoal, a gente sabe que a grande maioria não tem poupança, e quando tem geladeira em casa, ela está ali um quarto ou metade ocupada, isso já acabou.
eles clamam pela volta ao serviço. E clamam baseado no quê? É o que eu tenho falado. Você pegar as nossas estatísticas, né, você vê de 0 a 30 anos, zero de óbito no Brasil. De 30 a 39, 3% de óbito. Você pode ver. E mesmo assim, esse 3,3, se você for pesquisar, é gente que tinha algum problema de saúde, doenças pré-existentes, era cardíaco, tinha insuficiência respiratória, tinha uma pneumonia, tinha algo qualquer. Então, essa grande massa de trabalhadores, no meu entendimento, mas nós temos que seguir alguns protocolos, tá? Poderia estar trabalhando. Eu sempre defendi desde o começo uma forma diferente do isolamento. E quem toma conta do idoso no primeiro momento são seus filhos, são seus netos. Agora, quando você isola e leva ao desemprego, junto com o desemprego vem a subnutrição, o organismo fica mais debilitado. Essa pessoa vai ficar mais propensa ao contrair um vírus, né? Esse próprio vírus aí, o coronavírus, ele vai ter uma possibilidade, uma letalidade até maior. Então, esse é o grande problema que nós temos pela frente. E para terminar aqui no gráfico aqui, 90%... pessoas acima de 60 anos de idade são 90% dos óbitos do Brasil. Obviamente não queríamos que houvesse nenhum óbito, mas quase todas as pessoas, quase todas, tinham uma ou mais doenças graves. Por isso, obviamente, seu estado de saúde não resistiu à chegada do vírus. Ô presidente, e mais cedo nas redes sociais o senhor compartilhou um vídeo em que uma mulher aborda o senhor, uma professora da rede particular de ensino, em que ela faz um desabafo em relação aos prejuízos que estão sendo provocados pelo fechamento do comércio. A gente separou aqui um trecho desse vídeo, vamos acompanhar. Põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada. Não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Por falta de tempo a gente não vai exibir o vídeo na íntegra, mas está bem acessível nas redes sociais do presidente. Perguntou ao senhor, presidente, o senhor endossa as críticas feitas por essa mulher aos prefeitos e governadores? E em outro trecho ela pediu que o senhor colocasse os militares na rua para reabrir o comércio. Isso o senhor cogita de alguma forma? Não, os militares não irão para a rua para reabrir o comércio. Não existe, né? Eu tenho um projeto de decreto pronto na minha frente para ser assinado, se preciso for, considerando atividade essencial, toda aquela exercida pelo homem ou pela mulher, através da qual seja indispensável para ele levar o pão para casa todo dia. Porque entre morrer de vírus, que uma pequena minoria vai morrer, e uma parcela maior que poderá morrer de fome, de depressão, de suicídio, de problemas psiquiátricos, entre outros, é uma diferença muito grande. E eu, como chefe de Estado, tenho que decidir. Se tiver que chegar a esse momento, eu vou assinar essa medida provisória. Agora, sei que, como já falei nisso há questão de poucos dias, tem ameaça de tudo quanto é lugar para cima de mim se eu vier assinar essa medida provisória. Até de sanções outras, tipo buscar um afastamento, sem qualquer amparo legal para isso. Agora, eu apelo aos seus governadores, não são todos, aos seus prefeitos, que não são todos, são uma minoria, que revejam as suas posições. Você pode ver, vale a pena eu falar aqui uma matéria da Folha de São Paulo, citar a Folha de São Paulo, dizendo que eu baixei um decreto reabrindo loterias esportivas do Brasil para ajudar um parente meu no interior de São Paulo. Esse parente meu é de Eldorado Paulista, tá? Uma cidade que não tem mais que 3 mil habitantes. E detalhe, a loteria não estava fechada pelo prefeito. Agora, nós tínhamos no Brasil aproximadamente 3 mil prefeituras, 3 mil casas lotéricas fechadas no Brasil por decretos de governadores ou de prefeitos. Isso é um absurdo, até porque tem cidade onde a casa lotérica funciona como agência bancária. Para o elemento sacar o teu cartão, o teu dinheiro do Bolsa Família com cartão, é na casa lotérica. Então, esses absurdos, esses excessos, é que tem que ser corrigidos. E a minha cidade, Eldorado Paulista, que eu quase não ganhei eleição lá, inclusive, né? Ganhei por pouca coisa lá do Haddad, tendo em vista a quantidade de quilombolas e pessoas de Bolsa Família que vivia, é uma cidade que
Eu desconheço um só prédio lá. Se tiver uma casa com 2 andares é muito, não precisa disso. Desconheço também um só infectado no município. E assim, essas medidas foram tomadas em vários municípios do Brasil. Isso é um excesso. Pode, no momento oportuno, caso se tenha que fazer um isolamento lá na frente, tá? Você não vai ter condições de fazê-lo, porque economicamente a cidade já foi destruída. A questão da mulher pedir os militares. Olha, aquela mulher estava desesperada. Nós devemos levar em conta o seu estado emocional que ela vivia naquele momento, né? E não a volta de militar para abrir comércio. Para abrir comércio, eu posso abrir numa canetada. Enquanto o Supremo ou o Legislativo não suspender os efeitos do meu decreto, o comércio vai ser aberto. É assim que funciona, na base da lei. Agora, os militares nas ruas, né, sempre que a nação precisou, tá, isso com toda certeza estava na cabeça dela, os militares fizeram o seu papel, como fazem no momento. Temos GLO aqui no presídio da Papuda, aqui em Brasília. Há pouco tempo tivemos GLO em Fortaleza. Os militares estavam ajudando agora na vacinação dos idosos. E pode ser, né, que espera, que pede a Deus que não aconteça, mas dada a situação, como o Brasil está caminhando, pessoas passando cada vez mais passando fome, nós podemos ter saque em supermercados. Daí vão pedir, desses mesmos governadores que ficam aí fazendo a sua política não muito responsável, alguns governadores, alguns prefeitos, vão ser chamados militares para ir às ruas. E nós não vamos nos furtar à nossa obrigação, ao nosso dever de defender a população caso a situação de insegurança torne insustentável em algumas regiões. Pergunta agora de José Maria Trindade. Fala, Zé Maria. Pois é, presidente, entregaram o senhor aqui para mim, o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, né? Dizendo que só acompanha os Pingos nos Is e que lá no Japão estava acompanhando, lá no Japão acompanhando a nossa programação aqui. Mas, presidente, esse combate ao coronavírus, ele tem 3 faces. Uma no Ministério da Saúde, é o cuidado da saúde, e ali o senhor considera paralelo, eu entendi muito bem a sua mensagem no último pronunciamento oficial, a área econômica, mas a terceira face, que é a política. E isso está muito evidente hoje, esse debate político em torno do combate ao coronavírus. E eu vi também que o senhor se cercou de cuidados nessas medidas aí, para não fazer pedaladas, e hoje dizendo que não queria provocar ali argumentos para o Congresso fazer o impeachment. O senhor leva a sério esse pedido aí para a renúncia? O senhor leva a sério os pedidos de impeachment no Congresso Nacional, presidente? Da minha parte, a palavra renúncia não existe, não sei porquê. Eu fico feliz, né, até por estar na frente de um problema grande como esse. Eu fico pensando se tivesse o outro que ficou em segundo lugar, no meu lugar aqui. Tá? Então, isso é uma missão. A questão do impedimento é você ter uma série de regras. Se você ferir, você entra, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal. Então, isso é uma preocupação muito grande da nossa parte, porque se chegar lá, a gente vai ter problemas. Você pode ver, quando o Temer teve seu problema e processo de impeachment correram contra ele, o governo dele, que estava indo bem, no meu entender, tinha aprovado a reforma trabalhista, estava começando a fazer a reforma previdenciária, o governo dele praticamente se acabou. Repito, no meu entender, o Temer, até aquele episódio, né, da gravação, estava indo muito bem. Então temos que ter essa preocupação, porque eu não montei um ministério meu, né, colado ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo hoje tem liberdade, não tinha. Os poderes legislativo e executivo eram um só. Então, nós não negociamos ministérios estatais e bancos oficiais em troca de votos. Até porque isso aí, eu sempre combati na Câmara, não podia fazer diferente. Hoje em dia, não temos ainda uma maioria na Câmara, mas temos uma quantidade de parlamentares e senadores que está crescendo, entendendo que nós estamos fazendo o trabalho certo. O Brasil estava decolando. O último trimestre do ano passado, o nosso crescimento estava 1,7. Era para estar agora, nesse primeiro trimestre aqui, pelo menos 2,5%. Isso era o que estava acontecendo conosco. Agora, por outro lado, a gente sabe que temos as exceções, tem gente que está de olho na minha cadeira. Tem um governador, não quero citar o nome dele, que ele faz política o tempo todo. Dentro do parlamento, tem alguns poucos parlamentares também, que têm a sua influência, que faz trabalho o tempo todo, desgaste. Então, a questão política, eu tenho que
me abstrair dela para poder trabalhar, porque a minha vida não é fácil. Não é fácil você governar um país continental como esse, né, com tantas coisas que também te atrapalham, tá? Mas eu estou muito feliz com essa missão e peço a Deus aí que nos dê força, né, e discernimento para a gente poder não só concluir o nosso trabalho, bem como entregar no futuro esse nosso governo, né, melhor do que eu peguei em janeiro do ano passado. Presidente Augusto Nunes, mais uma pergunta, Augusto. Presidente, eu não escondo desde o primeiro momento que eu acho perfeitamente justificável a linha adotada pelo senhor, que é de combater permanentemente a epidemia e, ao mesmo tempo, se preocupar com as consequências econômicas, porque o remédio receitado por alguns governadores pode ser pior, né? Pode ter consequências piores do que a própria epidemia. Eu tenho registrado também o tempo todo que esse caminho é o caminho seguido pela Suécia, com sucesso, a Dinamarca já adotou agora, a Eslováquia, não é uma invenção brasileira, é um caminho correto. Agora, governadores que insistem em medidas radicais e impedem o prosseguimento das atividades econômicas de modo quase que completo, e se limitam a dizer, bom, os patrões não devem demitir e tal, o que é absolutamente inviável, já que os funcionários são pagos com o que as indústrias, as empresas arrecadam, esses governadores começam a pedir ajuda econômica do governo. O senhor também não é fabricante de dinheiro. Como é que o senhor vai tratar esses pedidos? Primeiro, aí, com todo respeito aos governadores, vocês estão muito mal de porta-voz. Esse porta-voz que vocês elegeram aqui é péssimo em todos os aspectos, tá? Vocês sabem quem é. E nós recebemos qualquer governador, sem problema nenhum. Não precisamos desse porta-voz que faz demagogia barata o tempo todo, que é o de São Paulo. Então, nós, por exemplo, que estamos agora MP de hoje, 16 bilhões para fundo de participação de estados e municípios, a gente não pode, daqui a 3 meses, outra medida provisória para dar mais X bilhões para vocês. A economia tem que funcionar. Alguns governadores, como Rio, São Paulo, Santa Catarina, parece que o Rio Grande do Sul prorrogou por mais 30 dias, tá? Entre alguns outros estados, quando eles fecharam tudo, a sua maior fonte de receita com o ICMS acabou. Tem certas profissões aí que a arrecadação é zero do ICMS, já tinham problemas. Agora, não venha esse porta-voz com esse discursinho barato, ginasial, falando que o governo federal tem dinheiro, ele tem a Casa da Moeda para rodar. Eu não vou rodar a moeda lá, o Paulo Guedes não vai fazer isso, e nem o Roberto Campos do Banco Central, que se rodar a moeda vem inflação, daí acaba o Brasil de vez. Nós não queremos aqui um caos no Brasil. Então, estamos prontos para ajudar. Agora, por favor, é o meu sentimento, é o que eu penso. Comecem a abrir. Se não quer abrir de uma vez, né? Agora, imediatamente, vai abrindo devagar, que ninguém aguenta mais. Essa própria mulher que estava agora há pouco aí, que todo dia tem aqui no Alvorada, grupo de pessoas desesperadas para falar comigo. É uma professora particular, estava com uma filha, um filho chorando ali na frente. Isso é triste. E ela fala, eu não quero o dinheiro do governo, eu quero trabalhar. Agora, não pode alguns governadores, né, como eu vi o do Rio anteontem, na televisão, falando, fica em casa, é uma ordem. Está pensando que é o quê? É ditadura esse negócio aqui? Pô, que negócio é esse? Tá? E não é dessa forma que devemos tratar a população, tratar com respeito. Proibir de ir à praia, olha, meu Deus do céu, vamos fazer uma campanha, evitar ir à praia. O cara na praia está ao ar livre, não tem problema nenhum estar lá. Melhor que estar em casa com 10 caras lá, fazendo um churrasco, então com 8 num quarto, vendo televisão ali com a família, muito melhor. Essa Augusto Nunes, o que eu tenho dito? Esse vírus é igual uma chuva, você está no campo, escureceu o céu, vai chover, tu vai se molhar, você vai passar por ela. Tá? Agora, nós temos que nos preparar para você se molhar o menos possível e não morrer afogado. O não morrer afogado, estamos trabalhando com a nossa saúde, abastecendo o Brasil todo, os estados e municípios com os meios, né, para poder atender os casos mais graves, em havendo um crescimento da curva. Agora, você não pode lutar contra essa curva de modo que você destrua empregos, que daí fica
o ruim para todo mundo. As consequências serão a médio prazo e terríveis, devastadoras, como você disse, né? O efeito colateral desse remédio aplicado por alguns prefeitos e governadores será muito mais danoso do que o mal do próprio vírus. É isso que eu tenho falado o tempo todo e sou massacrado por grande parte da imprensa brasileira. Para mim seria muito mais cômodo eu nem estar dando entrevista para vocês, estar tomando um refrigerante no canto aqui agora, com os amigos, batendo um papo e falando, vamos seguir a orientação dos governadores e prefeitos, né, esses, né, que eles estão certos. Então eu prefiro não me acomodar, lutar, porque não é apenas o vírus. O outro problema paralelo é a questão do emprego. Não podemos admitir a destruição em massa que esses governadores, especial de São Paulo, tá, que agora ele destrói a economia dele, agora vem com cara de freira, né, cara de virgem imaculada, dizer que o governo tem que ajudá-los. Nós estamos ajudando todo mundo, sou paulista, adoro o povo paulista, mas esse governador não está fazendo um trabalho sério, até porque o tempo todo, não é de agora, desde após as eleições, depois que ele usou meu nome para se reeleger, ele partiu para o ataque porque ele está mirando 2022 de forma muito antecipada. O presidente, falando no governador de São Paulo, hoje, inclusive, ele compartilhou uma postagem do ex-presidente Lula. Lula citou o governador de São Paulo, João Dória, disse que chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. Aí na tela, acho que o senhor está vendo a postagem, né? E o governador João Dória compartilhou dizendo que o vírus não escolhe ideologia nem partidos. O que é que o senhor achou dessa postagem? Olha, eu lembro aqui do Márcio França, por ocasião das eleições, num debate. Ele falou para o Dória, Dória, se o Lula for solto hoje, você vai lá e se apega nele, você gruda nele. Esse é o João Dória. Ele precisou do meu nome em 2018, ele e outros aí, né, chegaram. Eu não entrei em campanha em São Paulo, tanto é que o João Dória foi no Rio para que eu recebesse. Eu não recebi João Dória, eu conheço essa figura aí, tá? Mas não critiquei, não bati nele, fiquei quieto. Acabaram as eleições, ele ganhou, logo depois ele começou a criticar, em especial a cisão dele foi por ocasião da minha ida à ONU, quando eu fiz um discurso completamente diferente de outros presidentes quando iam lá, que sempre falavam que estava tudo uma maravilha no mundo, paz e amor, a Amazônia não estava sendo ameaçada, a questão da soberania nacional nossa estava tudo bem, tá? E não é isso que estava acontecendo. Então, a partir daquele momento, o governador de São Paulo resolveu romper comigo. E você pode ver, você não vê atacando ele, criticando. Eu estou sempre na minha, quieto. Agora, chega um ponto, tem um limite. Essa do Lula agora, pelo amor de Deus, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha dessa aproximação do Lula nesse momento. Estou com vergonha, sinceramente, tá? Zé Maria. Bem, pelo menos caiu mais cedo, já caiu a máscara dele há muito tempo, agora ficou realmente ridícula a situação dele, se solidarizando com o ex-presidiário, né? O que está em liberdade condicional no momento, vamos assim dizer. Sim. Ele se solidarizar com uma pessoa como essa que acabou com o Brasil, né? Mais de R$500 trilhão desapareceram via Petrobras, BNDES e outras rúbricas aqui do nosso orçamento. Zé Maria. Presidente, eu tenho dificuldade de entender, o senhor defende a reabertura do comércio, né, a normalização, mas o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, defende o isolamento social. A minha dúvida, presidente, se o senhor pensa assim, por que o senhor não toma uma decisão, assina um decreto para reabrir o comércio, ou seja, toma uma decisão para acabar com o distanciamento social que é pregado ali por um grupo importante do governo? Olha, você sabe que um presidente pode muito, mas não pode tudo, tá? Nós temos ali gente poderosa em Brasília que espera um tropeção meu, tá? Eu estou esperando o povo pedir mais, tá? Porque o que eu tenho de base de apoio são alguns parlamentares, tudo bem, não é a maioria, mas eu tenho o povo do nosso lado. Eu só posso tomar certas decisões o povo estando comigo. E eu mostrei para vocês têm acompanhado no mundo todo. As pessoas abaixo de 40 anos de idade é quase zero o índice de óbito quando a pessoa é infectada. Chega a 0,2%, a cada 500 falece um, e esse mês tem outro tipo de doença. Então tem que ser responsável a esse ponto. Afinal de contas, o que alguns governadores também mais querem é que eu tome a decisão para
trazer o problema para o meu colo. E dali para frente, qualquer morte que acontecer, começar a me culpar e começar a massificar. Essa que é a minha preocupação no momento. Mas, a semana que vem, com toda certeza, se não começar a volta, pelo menos gradativa, ao emprego, eu vou ter que tomar uma decisão. E daí, seja... não o que Deus quiser, que eu sempre acreditei em Deus, mas seja aquilo que o povo brasileiro quiser. Eu acho que até semana que vem, os informais, o pessoal que está empregado, mas vai agora receber, geralmente é por volta do dia 5 que recebe, os seletistas, não vai ter dinheiro. O servidor público tem que entender, se não tiver arrecadação, não vai receber também. Eu sei que o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem dinheiro para pagar maio. Não tem dinheiro. Eu peço que o senhor Witzel, tire do bolso dele, não queira tirar de todos para pagar os seus servidores, que a irresponsabilidade dele foi enorme. O que ele está fazendo, o que ele fez, sem comentário. Há 3 dias ele mandou fechar e isolar todas as cidades. Nenhum rei fazia isso no passado, Ele está fazendo isso, está destruindo empregos, está provocando já um certo desabastecimento. Problemas nós podemos ter. Por outro lado também, você pode ver, tem uma coisa que está esquisita para o governador do Rio. O pastor Silas Malafaia fez um vídeo agora há pouco, gente dele que foi em comunidades. E dentro da comunidade o comércio está funcionando. Por que o Vitor manda alguém para dentro da comunidade fechar o comércio lá dentro? Não tem coragem de fazer isso aí? Ou só vale na Zona Sul, em Madureira, ali em Santa Cruz, em Campo Grande e em outras cidades também, Só vale nesses locais. Tem que valer para todo mundo. E o que acontece? Já era para todo mundo estar infectado nessas comunidades. Que vai ter problema? Sim que vai ter. Teremos mortes? Lamentavelmente teremos. Mas parece que o que seria mais prudente é nós abrirmos de forma paulatina o comércio a partir da próxima segunda-feira agora. O Brasil não vai aguentar mais isso aí. Se eles estão pensando em sufocar a economia para desgastar o governo, a população já sabe que quem é que está fazendo a coisa de forma errada. Então é bom senso, calma, é tranquilidade, é pensar no povo. Quem me criticou que eu fui a Ceilândia e Taguatinga, eu vou onde o povo está. Se o povo está contaminado, eu vou lá no meio do povo. Eu sempre fiz assim. Agora esses, Dória, Witzel, vai para dentro, vai lá conversar com o povo na periferia, vai lá ver como é que estão vivendo. Entra na casa de um, se ele tiver geladeira, abre a geladeira, pergunta quem tem para alimentar em casa. Vê como é que ficam as famílias, muitas vezes, como está no vídeo aí do Silas Malafaia, um quartinho aí de 9 ou 12 metros, tem 8 pessoas lá dentro. Isso não é isolamento, isso é uma mentira. É essa a realidade que nós temos que ver. Até o diretor-presidente da OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que nós não podemos privar esses mais humildes de se movimentar, porque eles têm que levar todo dia o pão para sua casa. E ele complementa, que foi sonegado pela TV Globo, Ele diz que cada país tem a sua realidade, e o país dele tem a sua realidade, que é o país africano. Etiópia. O Brasil aqui tem locais do Brasil que é parecido com a Etiópia, pessoal paupérrimo, pessoal pobre. A gente não pode agir, dar o mesmo remédio para todo o Brasil, não pode. O Rio Grande do Sul é um caso à parte. Lá o clima é mais frio. A minha preocupação quando chegar o inverno, se uma quantidade de pessoas que serão infectadas em qualquer situação não forem até lá, quando eles for liberado essa quarentena deles, vai contaminar muita gente numa velocidade enorme. Ou seja, como dizem os infectologistas, 60% a 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o país considerado como imunizado. Antes disso, isso não vai acontecer. Então, é a chuva que vai molhar 70% da população. Não temos como fugir dessa realidade. Augusto. Presidente, sobre o Lula, convém lembrar, porque a imprensa não registra, isso, que ele faz parte da herança maldita, essa sim, herança maldita, que foi legada ao senhor, o avanço da epidemia, a permanência da epidemia de H1N1. No ano passado matou mais de 700. E quando matou entre 2009 e 2010 mais de 2.000 brasileiros, ele era contra qualquer tipo de quarentena. Agora, ele prega quarentena. Esse negócio, quer dizer, o senhor, entre outros problemas, tem de enfrentar a gripe que foi herdada.
né? Agora, eu digo o seguinte, esse pessoal que prega a quarentena eterna, quer dizer, eles não têm nenhum horizonte, quer dizer, a curva está chegando ao pico e depois vai descer, como prevê desde sempre o Osmar Terra. A imprensa noticia com espanto, eu estava registrando isso no programa de hoje, o aumento que foi previsto desde sempre. Esse é o momento, de abril, da curva subir. A que o senhor atribui esse tipo de comportamento? Eles não sabem das coisas ou só o raciocínio é político? E mais, eu acho que é político, vive no outro mundo, vive no outro mundo. Dinheiro de R$600. Como é que o senhor vai fazer isso imediatamente se não tem infraestrutura e logística? Os R$600? Eu não entendi, picotou um pouco aqui, Augusto, não sei se você falou dos R$600. A gente começa a pagar essa semana que vem agora, esse pessoal dos R$600. Não sei se você perguntou. Não, eu explico, presidente, é que já estão cobrando do senhor a imediata distribuição de um dinheiro que requer logística e infraestrutura que eles não montaram. O Lula não deixou isso para o senhor vai ter que resolver esse problema. Aprovou o projeto na Câmara, na noite mesmo o presidente da Câmara estava cobrando de mim, já estava na mídia cobrando de mim. Tá? Eu tinha que vetar muita coisa, porque enxertaram, o parlamentar sempre é bonzinho. Ele só quer dar para todo mundo, quer ser bonzinho. E eu não posso simplesmente vetar sem justificativa. Se eu comer barriga em alguma coisa e sancionar, eu posso estar em curso na lei de responsabilidade fiscal. Então, agora, paralelamente a isso, já vimos trabalhando hoje, conversando com o Onix, com o Pedro Guimarães da Caixa, com outros parlamentares também, já está decidido que a semana que vem começa a ser pago os R$600. Inclusive, tem uma base que está pronta, é a base do Bolsa Família. Aquele que recebe a título de Bolsa Família importância abaixo de R$600, será pago uma complementação imediatamente, tá? Para todo mundo receber a mesma coisa. Agora, os autônomos, tem outras bases que estão buscando, que são os informais, para pagar com rapidez também. Nós não queremos que na frente da Caixa Federal se amontue 10 mil pessoas na frente de cada agência, que daí está fazendo um efeito contrário do isolamento. Agora, a cobrança, eu acho que pode acontecer, mas pelo amor de Deus, da forma como fazem comigo, é para desgastar o tempo todo, atirando em cima de mim. Não tem problema não, a gente vai fazer a nossa parte, vamos vencer essa batalha se Deus quiser. Vamos levar no mínimo um ano para voltar ao que nós éramos em janeiro desse ano, mas o Brasil tem um potencial muito grande, tem uma equipe de ministros muito boa, tá? Que tem tudo para dar certo, trabalham incessantemente e vai dar certo o Brasil, eu tenho certeza, tenho fé em Deus. Inclusive, permite, Augusto Nunes, permite aqui, eu sou católico, a minha esposa é evangélica, é um pedido dessas pessoas, estão pedindo um dia de jejum para quem tem fé. Você é evangélico também? Sim, então a gente vai brevemente, junto com os pastores, padres, etc., religiosos, anunciar aí, pedir um dia de jejum para todo o povo brasileiro, em nome, obviamente, de que o Brasil aqui fique livre desse mal o mais rápido possível. Ô presidente, o senhor tem criticado muito esse isolamento total da população, criticou agora mais uma vez, mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele sim tem defendido esse isolamento total. Pergunto ao senhor, o senhor estuda a possibilidade de trocar o Mandetta então por um ministro que pense como o senhor? Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, mas passada a guerra, em algum momento ele extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério de acordo com a sua vontade. Tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora. Agora, tenho falado com ele. E ele está meio numa situação de... Tá? No meio do combate não tem problema. Não é uma ameaça para o Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Agora, nenhum ministro meu é indemissível. Nenhum. Tá? Todo mundo pode ser demitido, como 5 já foram embora, infelizmente, por motivos que não é o caso de discutir aqui. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Ele disse que tem responsabilidade, já disse isso. Tem responsabilidade sim, mas ele cuida da saúde e o Guedes cuida da economia e eu entro no meio aqui para que não haja atrito
entre essas áreas, que as duas áreas são importantes. Se alguém acha, se o Paulo Guedes achar que só a economia é importante, o Mandetta achar que só a saúde é importante, eu vou ter problema com os dois. Não tem nenhum problema com o Paulo Guedes. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa batalha com o menor número de mortes possível. O senhor disse que ele não tem ouvido muito o presidente. Tem algum exemplo de algum momento em que ele não ouviu o senhor e deveria ter feito outra coisa? Eu acho que tudo que eu já falei aqui, isolamento vertical, horizontal, a questão do emprego, poderia já estar tratando desse assunto, até porque o presidente da República, desde o começo, disse que não pode ser abandonado. Agora, o que aconteceu por parte de alguns profissionais lá do ministério dele, é que aquela histeria, né? Aquele clima de pânico que começou por volta de 40 dias, tá certo? Contagiou alguns lá. Eu reconheço isso aí, como mais velho do que eles, entendo. Agora, já está no momento de todos botar o pé no chão e falar, olha, se destruir o vírus e destruir também os empregos, nós vamos destruir o Brasil. É isso que nós temos que entender, é igual numa guerra, né? Numa guerra, infelizmente, você perde soldados. Aqui a gente vai perder, e soldados são seres humanos. Aqui você vai perder gente também nessa luta contra o vírus. Mas se você fizer dessa forma que alguns governadores, alguns prefeitos estão fazendo, até por orientação no Ministério da Economia, o preço vai ser muito alto a ser pago lá na frente. Zé Maria. Então, boa sorte ao Mandetta, espero que o Mandetta aí... Pode concluir. Prossiga na sua missão, um pouco mais de humildade, que a gente vence esse mar revolto aqui e todos juntos, se Deus quiser, vamos lá na frente, olhar para trás e falar, fizemos um bom combate, fizemos o melhor para o Brasil. Para você que chega agora, seguimos ouvindo o presidente Jair Bolsonaro aqui ao vivo em Os Pingos nos Is. Pergunta agora de José Maria Trindade. Fala, Zé. Pois é, uma conversa muito boa aqui, presidente. Presidente, vamos falar um pouco de eleições. A Aliança, né, o partido que o senhor está criando, não vingou para as eleições municipais. Eu converso lá no Congresso Nacional, o senhor sabe que eu sou morador lá do Salão Verde, nos encontramos lá muitas vezes antes, e está todo mundo aqui querendo saber como é que será a postura do senhor, do seu grupo nas eleições municipais. Eu conversei, por exemplo, com representantes de Minas Gerais, e lá estão esperando o apoio do senhor ao Bruno Engler, né, que está querendo ser prefeito de Belo Horizonte. A minha pergunta é essa, qual será a postura do senhor e do seu grupo nas eleições municipais? Qual é o partido a ser apoiado? Como é que será o apoio aí nas várias capitais? Olha, aqui eu tenho falado que não pretendo participar das eleições municipais no tocante ao Executivo. Mas o Bruno Engler é um nome que me faz balançar realmente, né? Se ele achar que eu possa ajudar nas eleições, eu confesso que me inclinaria ao Bruno Engler lá em BH, porque é um jovem, inteligente, competente, que no meio dele tem muito futuro pela frente, e se assumir a prefeitura, ele vai fazer um trabalho semelhante ao meu, tá? Ou seja, com muita austeridade, com honestidade e tratando com respeito ao legislativo e não contaminando o seu governo, aceitando certas indicações. Então, é o nome que eu passo a pensar no Bruno Engler aqui, se ele, obviamente, achar que eu poderia apoiá-lo. Se aparecer em outros estados, independente de partido, né, não sei aqueles tradicionais da esquerda, eu poderia até entrar. Mas a minha tendência é não entrar em eleições para prefeito. Augusto. Presidente, eu li uma manchete do Estadão ontem, que, vista pelo avesso, que é o que se deve fazer, traz uma boa notícia. A manchete é catastrofista, né? Metade dos brasileiros já vivem em cidades com coronavírus. Aí eu fui ver como é que era a notícia correta, é a seguinte: mais de 5.200 municípios estão fora da rota do coronavírus, porque o próprio jornal reconhece que existe o coronavírus em 342 cidades. Outras 5.200 estão fora. Portanto, como reconhece o jornal, isso representa 6,5% dos municípios. Essa que é a manchete certa. Pois bem, essas cidades que estão fora da rota, comprovadamente, e não estão seguindo
esse negócio de isolamento horizontal, essa quarentena para todos, por que não se estuda uma maneira de retomar a atividade econômica por esses municípios? Olha, os governadores assumiram a dianteira. É uma competição entre alguns, quem tomava a medida mais adequada para proteger a vida dos seus entes federados. É isso que aconteceu. É o que eu falei da minha cidade, Eldorado Paulista. Não precisava o prefeito, com todo respeito, tomar essa medida toda, que pelo que me consta não tem nenhum caso lá. Talvez a economia está sofrendo em Eldorado também. As lojas lá de calçado, de vestuário são poucas, né, que a cidade é muito pequena, está fechado. E esse pessoal já, com toda certeza, já demitiu todo mundo que tinha que demitir. Se lá na frente tiver que tomar uma outra providência semelhante por ter chegado vírus lá e o comércio começar a reagir, vai levar outra pancada. Então falta planejamento, por falta de alguns governadores, alguns prefeitos exageraram na dose. Não falaram, não procuraram o Poder Executivo, né, em nenhum momento, uma videoconferência para decidir o que iam fazer. Fizeram por livre e espontânea vontade. Agora não queiram se socorrer do governo agora, porque o governo não tem meios para atendê-los. Agora você pode ver, esse número leva-se em conta a quantidade de habitantes por município. A grande maioria, a massa, não chegou nada lá ainda. É a nossa preocupação. Como essa chuva vai ter que molhar por volta de 70%, vai ter que molhar, porque não tem vacina e ainda não tem remédio. Se bem que a cloroquina está se apresentando como uma realidade. Tá? O Alberto Einstein vai divulgar dados brevemente, porque eles estão pesquisando desde quinta-feira passada. A Anvisa assinou o protocolo para eles poderem pesquisar isso daí. Então, esses prefeitos, lamentavelmente, vão... O vírus vai chegar, Augusto, a gente não tem o que falar, Augusto, vai chegar. Alguns falam que eu não posso fazer assim, estão brincando com a vida dos outros. É uma realidade, é uma verdade. Vai chegar em muita gente esse vírus. Enquanto não chegar em 70%, a gente não vai ficar livre dele. E essas medidas tomadas agora, inclusive por prefeitos, onde não tem nenhum caso de infecção, erraram completamente. Foram aí, talvez aí, estimulados, né? Ou tomaram uma decisão muito precipitada, parece que estava preocupado com a saúde do povo. Agora, o povo foi levado pela histeria, pelo pânico, né? Toda hora a Itália morreu tanto, na China morreu tanto, não sei o quê. A Itália tem que ser estudado, né? Mais de 90% dos mortos na Itália também tinha ali na faixa de 75, 80 anos para cima. Era uma cidade fria, é um lugar para estar de muitos idosos, né? E isso aconteceu, igual São Paulo, se não me engano, anteontem. Morreram, parece que 40 idosos no mesmo hospital, um hospital só de idoso. O vírus entrou lá, contaminou, foi uma desgraça. E morreram 40 senhores e senhoras, né? Então, falta bom senso, conversar, ouvir as opiniões, sentir o comerciante. A experiência que eu tive em Ceilândia e Taguatinga, eu gostaria que todos os deputados federais e senadores fizessem a mesma coisa na capital do seu estado ou aqui na capital federal, para ver como o povo está vivendo lá. Essa mulher hoje aqui, chorando, tem mais uma mulher, vou botar o vídeo mais tarde também hoje, e teve, acredite aí, o Augusto, um repórter, um colega teu, deu uma aloprada ali no meio dos jornalistas e começou a criticar os próprios colegas, no tocante a que tipo de informação, né, distorcida, eles passavam para frente. E falou com muita propriedade, ele falou, olha... Lá no meu interior do Pernambuco, o cabra da peste fica um ano plantando macaxeira, né? Mandioca. Daí vai na casa de farinha, roda um saco de mandioca, não consegue vender na cidade. Para um cara que vive de plantar e fazer farinha de mandioca, jogar um saco de mandioca fora, é o fim do mundo. Esse cara volta para casa... sem uma banha, sem uma costela de porco, sei lá o que for, para levar para a tua família. Esse cara se julga uma pessoa completamente derrotada. É esse pânico que está sendo levado à população. A imprensa tinha que falar, obrigado pela oportunidade, a Jovem Pan, falar a verdade que vem acontecendo. Você pode ver, o jornalista aqui tem em média 15 diariamente, 15 de manhã e à tarde 15, desde janeiro do ano passado.
Eles só publicaram uma coisa até hoje ali, quando há 2 semanas um haitiano falou: Bolsonaro, você já era, você não é mais presidente. Fizeram mais estardalhaço. Haitiano diz que o Bolsonaro não é presidente. No dia seguinte ele foi detido na Câmara, porque ele chegou na Câmara dizendo que ele era o presidente do Brasil. Maluco! Então ali é uma fonte de informação muito grande, é um sentimento, é a alma do povo que está naquele cercadinho. Ele vem aqui porque o seu presidente conversa com o povo e vai continuar conversando com o povo. E se eu achar que eu devo ir agora para Sobradinho, para Água ou para outra cidade satélite que é no domingo, eu vou. A responsabilidade é minha. Eu que estou botando a minha vida em risco. Eu não estou juntando gente para bater palma para mim. Eu estou vendo o que está acontecendo. Fui em farmácias, fui em posto de combustível, caiu drasticamente a freguesia. Nós devemos tirar o povo da situação que se encontra. A primeira coisa, como chefe, como de Estado, é levar calma para eles. Calma. É igual na guerra. Calma, bicho. Você pode levar um tiro na cara, pode, mas vamos fazer de tudo para não levar. Aqui é a mesma coisa. Vamos continuar tomando as medidas protetivas. Quem tem uma idade, doenças, quem não tem o que fazer, fique em casa. Agora, quem pode trabalhar e tem que trabalhar, em especial a pessoa abaixo de 40 anos, tem que ir trabalhar, porque as consequências na frente serão enormes. É um preço que todo mundo vai pagar. E o jornal americano Washington Post hoje, inclusive, publicou uma imagem aqui de São Paulo, do cemitério da Vila Formosa. Acho que a gente tem aqui para colocar na tela, para quem nos assiste também. É uma imagem de várias covas abertas, dezenas de covas abertas no cemitério da Vila Formosa, aqui em São Paulo, à espera justamente de cadáveres, possivelmente de vítimas da Covid-19. É uma imagem forte, que repercutiu muito. Queria saber, tá em mãos, né? O presidente está mostrando ali, dá para colocar o presidente na tela? Mostra de novo, presidente. Aí a foto, é essa mesmo. Olha, queria saber do senhor como é que o senhor tem visto tudo isso e emocionalmente, como é que o senhor está? Teve um jornal nos últimos dias que publicou a informação de que o senhor teria chorado, inclusive. Isso procede, presidente? Como é que o senhor está emocionalmente? Diz pra gente. Não, olha só, eu mandei levantar, se isso não é um fake news, não é uma postagem, parece que não é. E se não for, que vergonha, prezado prefeito Bruno Covas, né? Que vergonha buscar o sensacionalismo em cima de algumas pessoas que perderão as suas vidas por ocasião aí da possível contaminação do vírus. Essa imagem, se for verdade, né, não pode ser levada ao conhecimento público. Isso aqui não é medidas preventivas, de precaução. Isso é medida de terror. Filme de terror. Eu não quero nem continuar, porque eu posso falar demais sobre esse prefeito que é coladaço aí com o governador aí, o João Dória. Isso aqui é uma vergonha para o Brasil. Se essa fotografia for verdadeira, parece que é, né? Aí o pessoal está preparando para enterrar gente morta pelo vírus. Okay? Lamento, triste para o Brasil, uma vergonha para a classe política brasileira. Uma imagem como essa aqui sendo divulgada. Então fala pra gente, presidente, do seu quadro emocional. Um jornal publicou aí nesses últimos dias que o senhor estaria abatido, chorado nos últimos dias. Isso procede? Cara, todo dia tem 3, 4 fake news comigo. Eu choro também, mas por esse motivo, não, eu estou cada vez mais forte em manter essa posição. Não estou sendo ameaçado, não tenho medo do perigo nem da morte, já passei por ela uma vez, né? Bastante impactou muito. Agora não existe isso aí. O Globo, a Folha de São Paulo publicou há 2 dias, Moro articula com Guedes e com Mandetta retirar o Bolsonaro. Pô, essa imprensa escrita, Globo, Folha, Isto é uma vergonha que esse cara faz o tempo todo atacando o governo. Você abre a Folha de São Paulo amanhã, vai ter no mínimo 10 matérias contra mim. Não tem uma matéria favorável, o tempo todo assim. Perderam a boquinha de quase 1 bilhão por ano da propaganda oficial do governo. Até porque a gente não deve gastar com... Eu não cortei não é só na imprensa, cortei em todas as áreas, porque não temos dinheiro, tem que ser aplicado em coisas mais importantes. Zé Maria. Olha, presidente, na caserna se diz que a pátria não quer que o soldado morra por ela, mas que continue vivo para defendê-la, né? Aquela história de que soldado que dá bobeira em pico da montanha vira monumento. Mas me disseram que o senhor está apostando muito na possibilidade de cura. E o senhor recebeu médicos aí que trabalham a cloroquina e, enfim, é isso mesmo? O senhor está apostando, o senhor acredita, o senhor tem informações de cura?
Olha, eu tenho tido conversa com médicos de todo o Brasil. A minha idade, a minha experiência, tá, faz amizades com médicos lá da Santa Casa de Juiz de Fora que me salvaram, do Alberto Einstein, onde eu fiquei internado, entre outros do Brasil. Todos têm me dito que eles aplicam a cloroquina. Chegou, não espera complicar muito, né? Se está mais ou menos complicado, já aplica. E todos têm dito que é 100% de sucesso. É isso que nós temos visto pelo Brasil. Tá? E há uma esperança nisso, o governo americano, o FDA, trabalha em cima disso, a China trabalha também, Israel também trabalha, no Brasil vários, Fiocruz, Alberto Einstein trabalham em cima disso. Ninguém ia trabalhar em cima de uma coisa que não tivesse esperança. Você não vai, por exemplo, pegar uma bateia e ir lá para a praia de São Vicente ou de Santos para ver se acha ouro na areia. Você não vai achar. Você não vai achar, é impossível achar, é zero a chance. Agora, você pode pegar a bateia e ir no riacho qualquer com cascalho, pode ser que você ache ouro. Então, o pessoal está bateando, está garimpando, tem resultados aí bastante promissores. Hospitais de renome não divulgam, porque, obviamente, depende de uma comprovação científica, mas, por exemplo, o Einstein está autorizado pela Anvisa, desde quinta-feira passada, a aplicar, né, a administrar a cloroquina em seus pacientes. E olha só, tem vários estudos do mundo, né? Falta a comprovação da nossa parte, né? Tem um que está chegando da China, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que estaria dando certo também. Agora a China, obviamente, se descobrir a cura do remédio, ela vai botar em prática e vai anunciar ao mundo todo brevemente. O que a gente mais quer, não interessa qual país, né? É que nós queremos aí a cura disso aí, já que para vacina agora pode ser que seja um pouco tarde. Ô presidente, ontem houve um episódio, o senhor compartilhou nas redes sociais um vídeo de um homem em Belo Horizonte, na Ceasa, em que ele falava sobre desabastecimento e depois acabou ficando comprovado que se tratava de fake news, porque o vídeo teria sido gravado no sábado, na verdade, e não no dia em que ele disse que fez a gravação de fato. O senhor já se desculpou a respeito, apagou a postagem, pediu desculpas. Queria saber do senhor se depois desse episódio o senhor estuda agora mudar alguma coisa na gestão das redes sociais do senhor, uma limitação na quantidade de pessoas que têm acesso às redes sociais do senhor, especificamente sobre esse post de Belo Horizonte. Foi o senhor que publicou ou foi outra pessoa? Não, foi eu que publiquei, eu já me desculpei. A gente acontece, vocês muitas vezes dão uma notícia errada, acontece. Quem tem dignidade, quem tem humildade se desculpa, que foi o que aconteceu comigo, a gente toca o barco, não é por uma postagem errada, como faz certos jornais, né? Não se desculpam. Dizem que tem que entrar na justiça, não tenho tempo para isso, demora muito a resposta e acontece. Eu já me desculpei, então eu não perdi minha credibilidade, no meu entender, porque eu agi como um homem deve agir. Eu e mais duas pessoas temos acesso, a gente conversa entre si e trocamos informação sobre o que vai ser publicado. Então, mas, mesma vez conversando e outras vezes a gente se comete o equívoco. Depois publicamos um vídeo lá do Ceasa, e fui lá, esse vídeo que alguém fez, não sei quem foi, mostrando, confirmei com a Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, realmente estava funcionando o Ceasa, mas não está com aquela movimentação de víveres, né, de gêneros, como tinha há pouco tempo. A gente espera que, obviamente, não haja o desabastecimento e o Ceasa de Minas Gerais, no caso de Contagem, está funcionando. Agora, lamento, porque aquela pessoa que fez aquele vídeo, né? Foi um vídeo sensacionalista, eu mordi a isca, engoli, estou pagando meu preço aí. Augusto. Como estamos chegando ao final da conversa, que pela primeira vez eu fiz questão de, em vez de apenas formular perguntas, eu fiz questão de emitir a minha opinião, porque eu acho que a imprensa, a maior parte da imprensa, está fazendo uma cobertura alarmista e eu me envergonho desse tipo de acompanhamento dos fatos. A imprensa registra que pode morrer tantos brasileiros quanto morrem na Itália, sem dizer que a taxa de letalidade aqui é de 3 para cada 100 infectados que já sofrem de outras, são portadores de moléstias, enquanto na Itália é de 11. Por isso é que eu fiz essas observações ao longo da entrevista e só queria agradecer aí a atenção do presidente Bolsonaro. O Augusto, se fizer mais testes, tá, esse percentual vai cair. Tá ok?
Ô, presidente. E realmente há um alarmismo em cima do que está acontecendo. É grave, a gente lamenta as mortes, mas não podemos fugir da realidade. Ô, presidente, a gente já vai caminhando para o final da nossa conversa. Dentro de 2 minutinhos, queria que o senhor deixasse uma mensagem ao povo brasileiro diante dessa crise provocada pelo coronavírus. O que é que o senhor diria em 2 minutos? Olha, calma, tranquilidade. Tivemos outras gripes no passado, vencemos outras mais graves, né? Sem esse alarmismo todo. 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas pelo vírus, é uma realidade, não precisa se apavorar. Da minha comitiva, 18 pessoas ou 20 que esteve nos Estados Unidos, ninguém teve problema nenhum de ir para o hospital, todo mundo foi curado em casa, não tem que ter essa preocupação. A preocupação é com aquela pessoa mais idosa, né? Tratar bem em casa, deixar isolado num canto, chegar da rua, não ter contato com ela, tomar um banho, lavar as mãos, tá certo? E nos preparar, tá? E se preparar para voltar a trabalhar, que vai ter que voltar a trabalhar mais cedo ou mais tarde. Isso vai acontecer, ou pode ser decisão dos governadores ou do presidente da República, que obviamente a minha decisão vai passar sobre o crivo aí do Supremo Tribunal Federal ou do Parlamento, que pode ser derrubada essa ideia, que a vida tem que continuar, tá? Esse vírus a gente vai ficar livre dele um dia, agora não podemos, lá na frente, deixar um país de miseráveis, de desempregados, né? De informais apenas, que com todo respeito, se crescer muito, vai ser muito difícil a vida deles também. Então, paz, tranquilidade para quem tem fé. Papai do céu está conosco, acredita em Deus, e vamos brevemente aí, de acordo com decisão aqui de evangélicos e católicos, tem pedido para mim, para que a gente possa aí marcar um dia de um jejum de todo o povo brasileiro, para a gente ficar livre desse mal o mais rápido possível. Augusto Nunes, Zé Maria, muito obrigado a vocês dois. Outro colega aí, esqueci o nome dele. Vitor. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês aí, um abraço. O Brasil é nosso, tá certo? Brevemente aí estaremos livres desse mal aí. Ok, obrigado. Aí o presidente Jair Bolsonaro falando ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Boa noite. Na medida do possível, bom trabalho diante da condução dessa crise. Boa noite, obrigado. Boa noite,